Nesse vídeo nós vamos trazer tudo o que você precisa saber sobre o Ano Novo Astrológico que ocorre agora no equinócio de outono, para que você passe com mais consciência por esse momento. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O Ano Novo Astrológico é sempre marcado pela entrada do Sol no primeiro signo do zodíaco, que é o signo de Áries. E inicia assim um novo ano com uma nova regência, novos ciclos. E para que a gente entenda tudo isso, nós estamos aqui agora, hoje, com o astrólogo e numerólogo Maurício Bacar. Maurício, seja muito bem-vindo. Olá, Hélio, obrigado pelo convite. Olá a todos. Então, Maurício, vamos aproveitar os teus conhecimentos da astrologia para que tu explique para nós o que é o Ano Novo Astrológico, qual ciclo se inicia agora e também o que é que nós precisamos estar conscientes, o que é que precisamos estar atentos sobre esse novo ciclo. Bom, então agora, em breve, nós temos no dia 20 de março a entrada do Sol em Áries, que, por convenção da astrologia clássica e das antigas civilizações, é o primeiro signo do zodíaco, essa energia de Áries, que é regida, inclusive, por Marte, que dentro da mitologia, dentro da astrologia, sempre esteve convencionado à agricultura, essa ideia da semeadura, dos inícios. Portanto, nós temos aí o início do novo ano astrológico. Claro que toda essa ideia de início vinculado com Áries estava vinculado a essas tradições e civilizações, principalmente do hemisfério norte. Então, nós temos aí uma entrada de novas energias. Cada novo ano astrológico seria regido por um astro. Então, no caso, nós estamos agora sob a regência de Vênus até dia 20 de março de 2022. E logo mais, então, temos aí a entrada do Sol em Áries e inicia-se, portanto, a energia de Mercúrio. Mercúrio vai reger aí os próximos 12 meses, mas pela minha experiência, até como astrólogo e numerólogo, eu percebo que, assim como na nossa vida pessoal, a energia do novo ciclo que se inicia, no caso do nosso aniversário, eu percebo que na prática, um mês antes ou 2 meses antes, essas energias já mostram as suas caras. Então, no caso, o ano de Mercúrio, ele já está aí também dando as suas caras. Mercúrio, como a gente vai ver aqui, está muito relacionado com a ideia de migrações, comunicação, uma maior velocidade. Então, nós temos aí a entrada, né, de um novo ano astrológico que vai trazer uma outra, digamos, experiência para a humanidade. E, basicamente, Mercúrio, para aqueles que gostam de astrologia, sabem que Mercúrio está muito, muito relacionado com a ideia de cultivo da mente, do cultivo dos pensamentos. Essa que é a grande ferramenta, e é uma ferramenta que, se a gente não cuida dela, ela se torna, né, como dizem as tradições orientais e os mestres orientais, ela se torna a nossa maior inimiga. Portanto, é um ano para que todos possamos, principalmente aqueles que estão aí nessa busca de autoconhecimento, de despertar da consciência, um ano, sem dúvida, muito bom, excelente para percebermos até que ponto a mente nos domina, ou percebermos até que ponto nós estamos identificados em demasia, por exemplo, com as nossas opiniões, com os nossos pensamentos. E, claro, aqui no Brasil, temos aí, né, um evento muito importante, que são as eleições, e que vão trazer muito à tona também essa força da mente e a força das opiniões. E, claro, precisamos estar muito atentos para não entrar nessas formas mentais coletivas que muitas vezes se manifestam. Então, portanto, nós temos aí a entrada de um novo ano astrológico, que tem, como já falamos, né, uma regência, ele vale, digamos assim, 12 meses. E dentro desses 12 meses, é claro que vão haver microciclos, de acordo com os aspectos que os astros fazem durante o ano, de acordo com os astros retrógrados também dentro desse período, de acordo também com os próprios eclipses, que normalmente acontecem 3 ou 4 eclipses importantes dentro também de um ciclo de 12 meses. Mas a pauta principal, então, internamente falando, é justamente esse cultivo da mente. Essa ideia de percebermos que nós temos sim uma mente que está conectada, um aspecto da mente que estaria conectado aqui a esse mundo concreto, ao mundo mais, digamos assim, manifestado, a essa matéria mais densa que nós estamos acostumados. Porém, como várias tradições, e principalmente o Egito e a Índia têm nos dito, nós temos um aspecto superior da mente. Essa dualidade, esse aspecto binário, né, que se manifesta em toda a natureza, também se manifestaria nessa ferramenta que nós temos, que é a mente humana.
E se temos, então, um aspecto superior que nos conduz, digamos assim, a realidades e arquétipos mais atemporais, mais superiores, é justo que dentro de um ano de Mercúrio, então, possamos ter um pouco mais de consciência em relação a isso. A esse aspecto da mente que une as coisas e não divide. E se nós observarmos, então, o mundo atual, com seus conflitos, com as suas guerras, com os preconceitos e vários tipos de divisões que existem dentro da sociedade, percebemos que justamente esse é um ano para quem está desperto para isso e, vamos dizer assim, ligado nisso, é um ano, sem dúvida nenhuma, para cultivar justamente essa ideia de unidade. E essa unidade, é óbvio que, primeiramente, o grande desafio é conquistarmos essa unidade dentro. É muito interessante estudarmos, por exemplo, as grandes civilizações do passado e os grandes impérios, porque justamente os impérios, pelo menos nos seus auges, né, enquanto havia um bem comum, enquanto havia uma unidade, né, enquanto não havia ainda uma dominação em cima dos povos, por exemplo, a ideia de império sempre nasceu justamente dessa ideia de um império do espírito sobre a matéria. A ideia de um império, de uma unidade que surgia justamente de um princípio espiritual mais sutil, mais luminoso, vamos dizer assim, um pouco mais verdadeiro em relação a esse plano aqui da nossa matéria física, da nossa matéria emocional, a nossa matéria mental. E justamente essa ideia de império coincide muito, inclusive, com o termo justiça, porque a verdadeira justiça, filosoficamente falando, seria justamente essa unidade, esse império sobre nós mesmos, sobre as tendências do corpo, as tendências emocionais e principalmente as tendências mentais. Então, o ano de Mercúrio, vejo que a principal reflexão para todos nós é justamente essa ideia de prestarmos muita atenção para que a gente não caia nessa mente que divide as coisas, que separa, que julga, que opina o tempo todo, que critica, que analisa demais. Porque também, se nós formos ver desse ponto de vista, pensar demais, analisar demais, tudo isso também pode se tornar um vício. Então, muitas vezes a gente pensa que o vício é, por exemplo, com alguma substância ou algum produto que está fora de nós. Mas a gente esquece também que se a gente não tem uma atenção em relação a essa nossa ferramenta mental, a gente pode cair também nesse vício de pensarmos demais. E aí está o grande desafio para todos nós, dentro desse ano de Mercúrio, de estarmos um pouquinho mais ligados nessa questão mental, porque, como já diziam, né, os egípcios, o universo é mental. Mas não que o universo seja unicamente mental. Para Platão, por exemplo, o universo teria 12 planos. Porém, nós, como seres humanos, nós teríamos apenas uma percepção um pouco mais clara de 12 planos, nós temos uma percepção mais clara de 4 planos. E, claro, o maior plano aqui, o plano mais alto, vamos dizer assim, temos o físico, o energético, o emocional e o mental. Esse plano mental, então, é a nossa percepção da realidade. É através daí que nós podemos perceber um pouco melhor a realidade. Porém, como nos ensinaram aí todos os grandes mestres e mestras, o ideal é que possamos transcender a mente. Porque se nós ficarmos também somente no aspecto inferior da mente, nós vamos também nos enganar e não vamos perceber a realidade como ela é de fato. Olha aí, pessoal, então nós já temos vários elementos para estarmos atentos ao longo desse ano que se inicia agora, já no domingo, amanhã no caso, não, depois de amanhã. E nós estamos também, já que a regência é de Mercúrio, se não me engano, Maurício, por favor, me desminta, na numerologia, o número que representa a energia de Mercúrio é o número 3. Sim, está correto. O 3, sem dúvida nenhuma, está muito conectado com a energia de Mercúrio, bem como a energia do número 5. Né? Esses dois números, o 3 e o 5, eles têm relação direta com o Mercúrio. Vamos dizer assim, são números mercuriais. Normalmente, as pessoas que têm esse número 3 e o número 5 muito presentes no seu nome, na sua data de nascimento, no seu caminho de vida e nos somatórios principais, dentro do aspecto numerológico, sempre são pessoas que vão ser assim mais ágeis, mais rápidas, muito mais conectadas com a área da comunicação, das vendas, das viagens, da logística.
Então, sim, o 3 ele é realmente o número mais conectado com a energia de Mercúrio, mas eu também acrescento aí o número 5 como esse número também mercurial, até mesmo porque se nós pegarmos e fizermos um jogo da velha, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 5 ele está bem no centro, ou seja, ele é um pouquinho de cada um. O 5 tem a capacidade de muita adaptabilidade, de muita versatilidade, e que é uma característica do 3 também, e que é uma característica de Mercúrio, e claro, para quem também gosta de astrologia, sabe que essas são características também muito geminianas. Então agora, tendo essas compreensões mais ativas em nossa mente, eu desejo a todos nós um bom novo ciclo e que a gente possa, assim como o Maurício comentou, expandir as nossas perspectivas mentais para ter uma compreensão da vida um pouco mais abrangente. E claro, sempre tendo os pés na terra, o olhar no alto, o coração no amor, ou seja, uma lucidez, uma clareza, um discernimento para saber lidar com todas essas nossas novas visões que podemos ter a partir desse momento, que é uma energia que está bastante presente na natureza. Maurício, muito obrigado pelas informações, pelo teu conhecimento. Agradeço o convite mais uma vez, Hélio. Eu desejo aí a todos nós realmente um excelente ano de Mercúrio, que a gente possa realmente refletir bastante sobre a vida, compreender muita coisa também, principalmente compreender muita coisa dos mistérios da vida interior e, claro, de toda essa natureza que nós estamos inseridos e que estamos evoluindo também junto com ela. Quem desejar acompanhar o Maurício também, em todas as suas colocações, vou deixar aqui embaixo o link do canal dele, o link das redes sociais do Maurício e também aquilo que ele oferece dentro da astrologia e da numerologia. Nós nos vemos nos próximos. Um big beijo, fiquem na paz e até mais.